Bom, a semana não acabou ainda aqui em Brasília, mas de segunda-feira até ontem, né, o dia foi muito agitado, a noite também, principalmente no debate político aqui na capital federal. E chegou a hora da gente atualizar um pouco mais sobre isso. Quem vai falar comigo é a nossa comentarista, jornalista e também senadora Ana Amélia Lemos. Ana, você está me confidenciando aqui em off que tem muita coisa acontecendo nos bastidores, hein? De ontem para hoje, muita coisa aconteceu, né? Muita água passou debaixo dessa ponte. A principal eu creio que, assim, do ponto de vista global, Tiago, é a questão que foi a decisão do ministro Fernando Haddad para pedir tirar da urgência da regulamentação da reforma tributária. É um sinalizador ou das dificuldades do governo, ou o governo não sabe bem o que deseja nessa reforma na regulamentação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi um outro tema crucial que diz respeito à desoneração da folha sobre 17 dos maiores empregadores de mão de obra no Brasil, a saber, construção civil, área de tecnologia, frigoríficos, área de couro, calçados, esportivos especialmente, e mais 17 setores muito importantes, setor de transporte também. E ontem foi iniciada, deveria ter sido votada, porque estava na pauta de votação, mas como a decisão sobre a renegociação da dívida dos 4 estados maiores devedores, a saber, o estado de Goiás, o estado de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, que estavam nessa decisão, houve uma discussão grande sobre essa matéria, acabou sendo alterado o processo, reduziu um pouco mais a vantagem dos estados devedores, mas ao fim e ao cabo, como é um sistema federativo, teve que ser por questão negociada. E hoje, foi adiado de ontem para hoje, então, a questão relativa à desoneração da folha. Nesse caso, o relator, Jacques Wagner, que é do PT da Bahia, ele fez o relatório, ele é também o líder do governo no Senado Federal, ele fez o relatório, apresentou o relatório conforme o presidente Rodrigo Pacheco havia proposto, porque é uma quinta-feira. Os parlamentares na quinta-feira já estão indo para suas bases, ainda mais, Tiago, num período de eleições municipais, que é onde começa todo o processo democrático, né? Então, muitos mas como houve uma permissão de votar também virtualmente, então muitos votaram. E havia uma pauta polêmica, que é a questão da anistia para os partidos políticos, que foi votado, uma discussão, mas por uma grande maioria, apenas 15 votos contrários e os 54 no segundo turno que foram favoráveis à anistia para os partidos políticos. Houve debate sobre isso. Em seguida veio a apresentação do relatório do Jacques Wagner e tem 2 pontos muito sensíveis. 2. O primeiro deles é o que trata do quantitativo de empregos, que a proposta do governo seria manter os empregos e até aumentar com base nos números de 2024 para 2025, quando começa a reoneração. Então, veja só, o governo ele exige o que vai já ser reonerado. Então, é dupla punição, diria assim, para um setor produtivo importante. Com muita sensibilidade, a ex-ministra, senadora atuante, Tereza Cristina, acolheu fazer um destaque de preservar, especialmente olhando para o lado dos frigoríficos, que são grandes empregadores de mão de obra, e outros setores. E também um outro destaque sobre aquela questão do juro sobre o capital próprio, que aumenta de 15% para 20%. Também sobre isso um destaque, mas houve outros destaques. O senador Jacques Wagner leu o relatório e ficou agora na terça-feira, agendado pelo Rodrigo Pacheco, que no meu entendimento, junto com o Efraim Filho, está sendo o próprio Rodrigo Pacheco, uma espécie de fiador, de avalista dessa questão da desoneração, que ela é crucial para como eu disse, os 17 setores maiores empregadores de mão de obra no país. Então, ficou marcado para terça-feira que vem, numa sessão híbrida também, possibilidade de votar presencialmente e virtualmente, a definir definitivamente, espero, a questão relativa ao tema desoneração da folha, com um olhar muito atento sobre esses 2 setores. Outro parlamentar, outro senador com atuação também nessa matéria é o líder da oposição, o senador Marcos Rogério de Rondônia, que também apresentou um destaque específico sobre a questão da questão do juros sobre o capital próprio. Então, veja que tem muita movimentação por aí, fora as questões fundiárias, né, Tiago? Exatamente, nós vamos falar delas ainda. Eu vou trazer outro convidado para conversar com a gente, mas antes de chamá-lo aqui, eu preciso te fazer uma pergunta. Diante dessa
movimentação toda vai mostrando pontos frágeis que o próprio governo não tem entendimento do que ele espera de uma reforma que é tão complexa, que mexe na vida de todos os brasileiros. Isso nós já sabemos. Como fica, então, a questão dos parlamentares vendo isso lá dentro, os próprios senadores? Isso também vai gerando algum tipo de incerteza? Porque você falou aqui pra gente, o fiador de tudo isso é Rodrigo Pacheco, mas não pode ficar no colo de uma pessoa do Senado. Na Câmara é o Arthur Lira. Mas não pode ficar no colo de duas pessoas só, né? Não pode. Aí é que está, o fiador, na acepção da palavra, o fiador é uma pessoa que tem a confiança dos setores produtivos, as lideranças principais dos principais setores, com os comandos da CNI, CNA e as demais entidades de classe representativas do setor produtivo. Então, isso é. E por o governo também, porque ele é o senador Rodrigo Pacheco, é um homem, um mineiro, tipicamente mineiro, né? Então, aquele político habilidoso de harmonizar conflitos, harmonizar os conflitos existentes em matérias como essa, muito importante e com muita repercussão sobre a economia brasileira. Até porque, no caso esse do emprego, você prever o que vai acontecer em 2025, não tem noção de como vai terminar 2024, então é muito arriscado, seria imprudência até você fazer projeções, criando até penalização para as empresas que não cumprissem tais determinações, entende? Então, é nesse sentido que uma pessoa que está, eu diria assim, dentro do quadro, dentro do jogo, vendo inclusive as deficiências do governo do ponto de vista da comunicação e da articulação política, é que esse papel tanto do Rodrigo Pacheco quanto do Arthur Lira tem sido muito importante nessa hora, juntar uma oposição muito forte com as pretensões do governo, para encontrar um meio termo. Eu penso que, nesse momento da política brasileira, é muito importante figuras como eles nesse processo. Claro que vai ser sempre gente que vai dizer, mas o Pacheco está muito ligado ao Supremo, tem muita vinculação com o Poder Judiciário. Não importa, importa o papel que ele vai desempenhar nessa hora de você manter um equilíbrio democrático e institucional também, porque o Senado é a Casa Federativa. Ontem, por exemplo, houve uma modificação sensível numa proposta do senador lá do Piauí sobre a questão da repartição do dinheiro. Então, reduziu um pouco menos o dinheiro dos estados devedores. E agora vai ser tratado disso. Aliás, eu falei, faltou o Rio de Janeiro. Então, é o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, por todos sabendo, o mais afetado ainda, porque com a enchente que aconteceu, os prejuízos aumentaram, então, o endividamento do estado do Rio Grande do Sul. Mas tudo foi acertado. Mas é melhor um pássaro na mão do que dois voando, né, Thiago? Sem dúvida nenhuma.